Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Mota, do Ministério Renascença Man E editor desse vídeo aqui. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Ao contrário de algumas outras histórias, eu não tenho nenhuma grande história assim de conversão, de uma grande mudança que aconteceu na minha vida, porque eu cresci na igreja, né? Desde os 5 anos eu congrego aqui na Igreja Vida e Paz, então a minha história ela acabou sendo um pouco diferente, né? Era muito mais uma história de não perder aquilo que foi me ensinado quando eu era criança, do que abrir mão de algo que eu vivi na minha adolescência, abrir mão de balada, abrir mão de festa, essas coisas todas. Eu não tive isso. Como eu cresci na igreja, muitas vezes as pessoas me perguntavam, e eu tenho certeza que qualquer outra pessoa que cresceu na igreja já foi perguntado sobre isso, se a gente tem curiosidade de conhecer as coisas do mundo. E eu louvo a Deus porque eu não tive isso. Nunca precisei colocar uma gota de cerveja na boca, porque eu nunca precisei colocar um cigarro na boca. Deus me livrou de todas essas coisas desde a minha infância. Desde aí, Ele já estava começando a mudar a minha história antes mesmo de eu saber que a minha caminhada com Ele ia começar. Porém, eu tenho muitas histórias em todo esse período de renascença que eu tenho. Hoje eu tô com 24 anos e eu comecei no Rena quando eu tinha 15 anos, ou seja, já são 9 anos de caminhada, é um bom tempo. E nesses 9 anos eu aprendi muita coisa com as pessoas com quem eu convivi, com as lideranças que eu tive, em cada uma das histórias que eu passei. E eu queria passar um pouquinho dessas histórias para vocês, algumas lições que eu aprendi todo esse período. E eu dividi esse meu testemunho em 5 etapas da minha vida e cada uma dessas etapas carrega uma lição que o Espírito Santo trouxe para o meu coração. Como eu comentei, eu comecei no Ministério Renascença com 15 anos de idade, numa época onde o Kids e o Teen eram um grupo só. Ainda não tinha separado o grupo das crianças, né, e o grupo dos adolescentes. E eu via o pessoal dançando e aquilo de alguma forma começou a mexer comigo. Eu estava num momento da minha vida onde eu não sabia muito bem o que eu queria fazer ministerialmente, eu me sentia um pouco deslocado, eu não tinha uma visão muito clara do que era o meu chamado, do que Deus tinha para minha vida. E numa certa ocasião eu vi o Renascença Teen dançar a música Vitória no Deserto, do Diante do Trono, aquela como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Vendo essa coreografia, algo começou a queimar dentro do meu coração e eu falei, eu preciso participar desse ministério. Só que causou uma certa estranheza de início, porque como eu falei, eu tinha 15 anos, a pessoa mais velha depois de mim era uma menina de 12 anos, e o menino mais velho era o Luan, que na época acho que tinha 9 para 10 anos. Então era muito esquisito, porque eu era muito maior do que o restante do pessoal. Mas eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que Deus colocou no meu coração para eu fazer, então eu vou entrar no ministério e eu vou participar. E aqui já tem a primeira lição que eu aprendi com o Espírito Santo, é que Deus não se importa com a sua idade, Deus não se importa com as condições que você tem, Deus não se importa com o que está na sua mão. Se Ele deu uma semente na sua mão, é porque Ele quer que você plante essa semente. Se Ele colocou alguma coisa para você fazer, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de fazer. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e pensa, nossa, mas eu não sei dançar, mas eu não sei cantar, ou então eu sou muito velho, ou então eu sou muito novo. Se Deus colocou você lá para fazer, faz. Não é você por você mesmo que está fazendo, sabe? Não depende de mim e não depende de você. É o Espírito Santo através de nós. Se dependesse de mim, eu já tinha falhado muito antes. Se dependesse de qualquer um de nós, a gente não chegaria aonde a gente chegou. Mas o Espírito Santo é quem atua nas nossas vidas, sabe? Eu fico pensando em Davi, quando ele foi chamado para ser rei, até de fato ele se tornar rei, precisou passar um tempo. José, ele teve o sonho dele com 17 anos de idade, mas ele só foi se tornar governador com 30. Ou então o contrário, pessoas mais velhas. Moisés entendeu o chamado dele com 40 anos, mas ele só libertou o povo do Egito com 80. E a gente fica limitando as nossas vidas por causa de um número do nosso RG, por causa da nossa idade. Se você tem isso no seu coração de eu não sou capaz, eu não tenho estrutura, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu não sei fazer, acalma o seu coração e vai com tudo, porque é o Espírito Santo quem vai te mostrando quais são os próximos passos que você tem que fazer.
O segundo momento da minha vida foi quando eu passei pro Renascença Teen, só que aí no momento que já tinha separado os dois ministérios, né? Então já tinha o Kids e já tinha o Teen. Isso foi um ano depois, na verdade um pouco menos de um ano depois, eu estava com 16 anos. E a estranheza era outra, já não era mais a questão da idade. Era o fato de que por muito tempo eu fiquei sendo o único menino no grupo, né? Chegou a entrar outros meninos pra dançar, mas depois saíram e aí ficou nesse vai e volta, até que o Luan subiu do Kids pro Teen também, mas levou um tempo. Mas até então, eu fiquei alguns meses, eu acho que chegou até um ano quase, sendo o único menino do grupo. E isso era uma coisa que também me deixava um pouco deslocado, porque obviamente os assuntos não batiam, você acabava não tendo muita afinidade pra trocar ideia com o pessoal, eu me sentia meio fora do grupo. Às vezes você ia trocar ideia com outras pessoas e aí começava a te perguntar: poxa, Lucas, você tem certeza do que você quer fazer? Você tá num grupo que só tem menina, não tem nada a ver com o que você tá fazendo e tal. Algumas pessoas falavam, e hoje eu entendo que tinha um carinho da pessoa, a pessoa ela tava tentando entender se era realmente isso que eu queria, me ajudar de alguma forma, tudo mais. Mas também houveram comentários maldosos que me marcaram na época. E hoje eu encaro com outros olhos. Hoje eu penso muito a respeito de Noé. Foi chamado de louco quando ele tomou a decisão dele de construir a arca, quando Deus falou com ele. Várias pessoas na Bíblia e várias pessoas na história, o nosso apóstolo mesmo, as pessoas criticaram ele, as pessoas falaram dele, mas ele não mudou a essência dele. E isso é a segunda lição que eu queria trazer aqui para vocês. Se Deus chamou você para fazer alguma coisa, não perca a sua essência, sabe? As circunstâncias não definem quem vocês são, as lutas não definem quem vocês são, as críticas não definem quem vocês são. Elas não podem mudar a sua essência e elas também não alteram o propósito de Deus na sua vida. Então, se Deus te chamou para fazer, vai até o final, porque é Ele quem vai te dar a capacidade de fazer e é Ele quem vai guiar você nesse propósito. O terceiro momento da minha caminhada com o Renascença foi quando eu completei 18 anos. Eu ainda estava no Renascença Teen, porque na época não existia o MEN. E é curioso porque houve um momento que a Eliandra até chegou a comentar comigo, chegou a conversar, tipo: Lucas, ó, se você quiser continuar no Teen, você pode continuar no Teen. Se você quiser sair, você pode sair. E se você quiser, a gente dá um jeito e dança de vez em quando com o Renascença, a gente faz alguma coisa. Só que ali eu comecei a pensar, falei: não, acho que não vai ser legal. No Teen eu já tinha passado por essa experiência de ter um grupo com um monte de menina e só eu de menino ali. E com o Renascença eu ia viver tudo isso de novo, só que aí uma proporção maior, né? Ainda mais que era todo mundo mais velho, o grupo era maior, boa parte delas eram casadas. Eu cheguei e falei: não, vou continuar no Renascença Teen. E eu comecei a orar a respeito para entender o que Deus tinha pro meu coração. E por muito tempo eu fiquei pensando: o que o Senhor quer pra minha vida? E pensa alguém que ficou 3 anos falando que ia sair do ministério e não saiu. De alguma forma, Deus ainda estava falando comigo que ainda tinham coisas para eu viver no Teen. E nesse período dos 18, 19 e 20 anos de idade, eu conheci muita gente bacana, eu me relacionei muito mais com pessoas novas que entraram no grupo e também com quem já estava no ministério. Eu criei muita afinidade com a galerinha mais nova que tá no Teen ainda hoje, o Murilo, o Daniel, o Caio. Eu brinco com eles que mesmo, obviamente, eu não tendo idade para ser pai deles, eu seria um irmão mais velho deles, eu chamo eles de minhas crianças. Eu brinco com eles porque eu vi essa molecadinha com 8, 10 anos de idade dançando e hoje o Murilo é um cavalo de 17 anos que tá quase maior que eu. A Maria Clara, eu brinco com ela que ela é a irmã caçula que eu sempre quis ter e eu não tive. E tudo isso serviu para eu aprender a me relacionar com pessoas. Eu era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito sozinha, uma pessoa que se isolava muito, que não sabia se comunicar. E esse período do Teen foi um período que eu fui muito tratado na minha vida e eu aprendi a me relacionar com pessoas. E esse era o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. Aprendam a se envolver com as pessoas. Muitas vezes a gente usa as pessoas para conseguir as coisas, mas eu tenho aprendido que é o contrário. Nós devemos usar coisas para alcançar pessoas, para abençoar pessoas. E o nosso ministério é isso. Nós fomos chamados para isso, para
alcançarmos pessoas, alcançarmos vidas, sejam das pessoas que estão perto de nós, como as pessoas que estão longe de nós. Tudo que a gente faz é para isso, que a gente possa fortalecer mais as nossas amizades, os companheiros de ministério que estão conosco o tempo todo. O quarto momento da minha vida foi a criação do Renascença Man. Já estava com 21 anos de idade, já tinha passado um bom tempo, já era adulto, já estava trabalhando, já pagava minhas contas. A gente saiu, né, do Renascença Team porque a gente percebeu, né, no meu caso, né, eu percebi que o ciclo tinha fechado, né. Acho que depois de 3 anos de hora extra no Renascença Team, eu acho que foi o momento de parar, foi o momento perfeito. Até porque também o restante do pessoal da galera mais velha, todo mundo saiu naquele mesmo ano, né, o Andrade, o Guilherme, a Luísa, saiu todo mundo junto ali. E foi muito bom ter saído todo mundo junto porque pegou essa galera, né, dos meninos, eu, o Andrade, o Luan e o Guilherme, e depois entrou o Daniel também, e a gente fez o Renascença Man. E foi um momento de cura na minha vida, porque ao contrário das outras 2 situações que eu já contei, eu não me senti deslocado por ser o mais velho do grupo, mas também não me senti deslocado por ser o único menino num grupo cheio de meninas. Dessa primeira vez eu tava no meu grupo, eu tava no grupo que era o que eu deveria estar. E isso pra mim foi muito legal, porque eu vi como a minha responsabilidade aumentou. Depois que a gente entrou no main, né, depois que a gente dançou as primeiras vezes, a gente olhava pro pessoal do Team, a gente olhava pro pessoal do Kids e eles tinham uma admiração muito grande. Da mesma forma que eu vejo as meninas do Kids e do Team, às vezes é o sonho da vida delas entrar no Renascença, hoje o pessoal do Kids e do Team chega e troca ideia com a gente e fala, mano, eu quero dançar no main, eu quero virar mortal igual vocês. E eu fico pensando, cara, a referência que eu não tive de um homem mais velho dançando, eu posso ser para um menino mais novo. Esses meninos, eles podem olhar pro main hoje, pode olhar para mim, pode olhar para os outros rapazes e ter essa referência de caramba, dá para continuar no ministério, dá pra gente continuar dançando depois de adulto, dá pra gente continuar louvando ao Senhor através da dança depois de mais velho, sabe? Não é uma coisa só das meninas, né? A gente também tem isso, né? Essa questão do homem dançar, por muito tempo foi um tabu, por muito tempo era uma coisa que a gente nem conseguia imaginar, né? A gente via um ou outro em algum ministério dançando assim e tal, mas não era uma coisa que a gente tinha próximo. E quando a gente criou isso com o Man, a gente começou a ver como os olhos dos meninos começou a brilhar de um jeito diferente, sabe? Assim, o bastão tá na minha mão e que a qualquer momento esses meninos vão chegar e eu vou passar o bastão para eles e eles vão correr muito mais longe, muito mais rápido do que eu jamais corri. A quarta lição que eu trago hoje é: honre quem veio antes de você, seja uma inspiração para quem vai vir depois, sabe? Não pule etapas. Tudo que eu vivi lá atrás serviu para formar quem eu sou hoje e tudo que eu vivo hoje vai servir para formar quem eu vou ser lá na frente. Tudo que eu aprendi eu posso passar para alguém para que esse alguém seja melhor do que eu sou, sabe? Esse é o meu objetivo. Quando eu danço no Man e eu vejo o Mateuzinho lá e eu vejo o Murilo, eu vejo o Caio, eu chego e falo, putz, eu quero que esses meninos vão muito mais longe do que eu jamais fui. E o quinto ponto do meu testemunho é o fato de eu poder trabalhar com as mídias, né? Geralmente eu tô do outro lado da câmera, dessa vez quem tá ali é a Daniela, e eu tô aqui. E é muito estranho estar desse lado, apesar de eu já gravar vídeo outras vezes, a gente parece que nunca tá totalmente acostumado. Mas é muito bom poder trabalhar com as mídias do Renascença e com as mídias da igreja de uma maneira geral. E eu queria contar um pouquinho do porquê que isso é tão importante pra mim, porquê que isso mudou a minha vida pra sempre. Na metade de 2017, eu tinha sido demitido do emprego que eu tava. Eu tava há 2 anos trabalhando num lugar e naquele momento que eu fui demitido, né, como qualquer pessoa, você fica ali meio desamparado, meio desnorteado, você fala, pra onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou trabalhar? Com o que eu vou fazer? E, curiosamente, na semana que eu fui demitido, acho que eu fui demitido numa terça ou numa quarta-feira, e aí no domingo tava tendo uma escola dominical e a gente tava falando sobre como servir a Deus, como adorar a Deus até no nosso momento de trabalho, como a gente realmente ser cristão no nosso local de trabalho. E naquele dia, a Dani, que é a professora dos jovens, né, lá na escola dominical, ela perguntou para todo mundo como você imagina a sua vida daqui 5 anos. E naquele momento eu cheguei e falei, bom,
Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer semana que vem, que dirá daqui 5 anos. Mas eu vou falar aquilo que tá no meu coração, que é o meu sonho, e vamos ver no que dá. E naquele momento eu falei 6 coisas que pra mim eram importantes e que eu queria viver em até 5 anos. E quando eu falei essas 6 coisas, deu um senso de urgência assim no meu coração de, eu preciso fazer alguma coisa, não adianta eu querer viver essas coisas e não correr atrás. E aí eu cheguei em casa, comecei a orar a respeito dessas 6 coisas e de uma forma muito louca eu senti no meu coração que eu devia comprar um computador. Não tinha a menor ideia do porquê que eu ia comprar esse computador, mas falei, não, beleza, eu senti que eu tenho que comprar, se não for agora, não vai. Comprei o computador. Peguei o dinheiro da minha demissão lá, o dinheiro que eu tinha, comprei o computador. Depois eu comprei uma TV também, porque eu precisava, porque eu comprei a CPU separado e o monitor depois. Enfim, eu gastei o dinheiro que eu tinha para fazer 2 coisas, comprar o computador e tirar a carteira de motorista. Um tempo depois, mais pro final de 2017, eu fiz um pouco mais de amizade com a Luísa e a gente conversou a respeito de criar um canal pro YouTube. Era um sonho que ela tinha, era uma coisa que ela estava muito afim de fazer e ela comentou comigo porque ela cantava, eu cantava também. A gente fazia o louvor dos cultos da semana e eu falei, não, beleza, vamos lá. E eu penso uma pessoa que nunca tinha gravado um vídeo, que nunca tinha editado um vídeo. Mas quando ela me falou desse negócio do canal do YouTube, eu cheguei e falei, é pra isso que eu comprei o computador. Na minha cabeça, eu achava que eu ia trabalhar com design, igual o Lucas Maravilha faz, né? Mas eu entendi, eu falei, não, é pra eu fazer vídeo. De alguma forma, aquilo ali mexeu no meu coração, eu falei, não, é pra eu fazer vídeo. E eu topei e eu comecei a comprar um monte de equipamento. Comprei tripé, comprei coisa de iluminação, comprei o gravador que tá aqui, microfone de lapela, comprei um monte de coisa. E eu comecei a comprar um monte de equipamento e falei, a gente vai fazer vídeo pro YouTube. Mas nisso que eu comecei a fazer os vídeos para YouTube, eu não sabia que dava para eu trabalhar com audiovisual. Para mim, trabalhar com vídeo era só para quem produzia conteúdo, ou então para quem fazia vídeo de viagem, ou então se você trabalhasse numa agência muito grande, fizesse comercial para TV, coisa do tipo. Eu não sabia que dava para você ser videomaker, né? Era uma coisa muito recente ainda. Então tudo que eu fiz real achando que era pro canal, sabe? Eu vou criar o canal, a gente vai produzir e de alguma forma Deus vai fazer isso daqui dar certo. E eu fiquei 1 ano e meio investindo no canal, gravando vídeo pro canal, até que houve um momento que a gente conversou aqui, o pessoal do Renascença, né? E a gente decidiu criar um grupo de mídia pro Renascença, pra gente começar a mexer com as redes sociais do Renascença também. Fazer vídeo pro YouTube, os posts no Instagram. E aí eu peguei todo esse equipamento que eu já tinha comprado pro canal, e eu comecei a usar pro Renascença também. Comecei a gravar vídeo com o Rena, comecei a editar vídeo pro Rena e eu comecei a ver a coisa crescer. Começaram algumas pessoas trocar ideia comigo para eu editar vídeo para elas, eu comecei até a fazer uma renda extra com isso também, né? Eu já estava trabalhando em outro lugar, tinha arranjado outro serviço que não tinha nada a ver. Nessa que eu estava fazendo os vídeos pro Renascença, um amigo meu que trabalhava numa produtora na época, no finalzinho de 2019, ele viu um dos vídeos, mostrou pro amigo dele, que era o dono da produtora, e falou, cara, a gente tá precisando de um editor a mais aqui pra nossa equipe, você não quer vir trabalhar com a gente? E naquele momento eu entendi tudo que tava passando na minha vida, a loucura que eu fiz de comprar o computador, a loucura que eu fiz de comprar todo o equipamento, eu gastei uma baita de uma grana pra fazer tudo isso, eu não tinha nem como pagar as coisas, mas eu falei, não, eu vou, porque se Deus colocou no meu coração que é pra eu fazer, eu vou fazer. E aí nessa produtora eu aprendi muito sobre audiovisual, eu aprendi a filmar melhor, eu aprendi a editar melhor, eu comecei a usar programas melhores e eu sou muito grato também por esse período da produtora que eu passei. Só que 6 meses depois começou a pandemia e eu acabei pegando muito menos experiência do que eu gostaria. Então eu fiquei desempregado de novo. Eu orei para Deus e foi um momento de agora ou nunca. Eu falei, eu vou começar a trabalhar exclusivamente com audiovisual e eu sei que Deus vai abrindo as portas porque Ele colocou isso no meu coração e eu sei que é dele, não é para mim, sabe? Não é por mérito meu, é porque Ele colocou na minha vida. Então eu orei a respeito e eu abri a minha própria empresa de audiovisual em julho do ano passado, né? A gente tá em maio de 2021, então tá para fazer
1 ano que hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Tenho a minha própria empresa, eu pago minhas próprias contas, com uma coisa que Deus colocou na minha vida. Então, eu sou muito grato ao Ministério Renascença por todas essas histórias que eu vivi. As pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, traumas, vamos dizer assim, que eu precisei superar, né? Aqueles conflitos internos que a gente tem, às vezes a gente fica muito complexado com alguma coisa. Fui curado aqui, eu sempre fui muito retraído e eu aprendi a ser mais desenvolto, a falar, a me expressar aqui. E hoje eu tenho uma carreira por causa disso. E foi por causa de um vídeo daqui que um dia alguém apostou em mim e falou, cara, eu quero que você trabalhe com a gente. Então, a quinta e última lição que eu trago é o texto de João, capítulo 13, versículo 7. Que Jesus olha para Pedro, depois de ter dado um sermão nele, e fala, o que eu faço agora, você vai entender depois. Há 9 anos atrás, quando eu entrei no Renascença, eu não tinha a menor ideia do que Deus estava fazendo na minha vida. Eu não tinha a menor ideia do porquê que eu era o único menino do grupo. Eu não tinha a menor ideia do porquê que eu era o mais velho. Mas só depois, quando eu entrei no MEN, que eu entendi que Deus estava me tratando para que eu entendesse a referência que eu posso ser para a galera mais nova hoje. Eu precisava passar por isso para que os mais novos não precisem passar por isso. Quando eu criei o canal, quando eu comecei a fazer os vídeos do Rena, quando eu fui demitido, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida, e Deus tocou no meu coração para eu começar a trabalhar com audiovisual. Era porque Ele queria que com os meus vídeos eu ajudasse outras pessoas a levar a mensagem de Jesus, sabe? Num período de pandemia onde todo mundo fechou, eu tive o prazer de fazer as lives do Renascença, de fazer as lives da igreja, e eu sei que muita gente foi abençoada por causa de um botão que eu apertei ali. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho a capacidade, porque eu tenho equipamento, mas porque o Espírito Santo decidiu me ungir, sabe? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para comprar uma câmera. Cada um vai ser ungido para uma coisa, cada um vai ter um propósito específico, e o meu era esse. E hoje eu posso dizer que daquelas coisas que há 5 anos atrás eu tinha dito que eu ia viver, das 6 coisas que eu falei que eu ia viver, 4 delas eu tive a oportunidade de viver, e outras 2 eram para acontecer esse ano, só não aconteceu por causa da pandemia, então deu uma atrasada aí nos meus planos, mas eu creio que se não for em 5 anos, vai ser em 10, vai ser em 20, não importa. Eu sei que se é sonho de Deus para minha vida, um dia eu vou viver. E é isso que eu queria motivar vocês. Talvez você não entenda a situação que você está passando, a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, ou por que Deus deixou tal coisa acontecer, ou por que Deus mandou você fazer uma determinada coisa, mas lá na frente vai fazer sentido e você vai dar graças a Deus por tudo que você está passando agora. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que a minha história possa inspirar e motivar vocês, possa abençoar um pouquinho da vida de vocês, que o Espírito Santo alcance a vida de vocês e que vocês sejam bênção também por onde vocês forem. Como eu sou o editor, então eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Renascença para vocês acompanharem no Facebook, no Instagram. Agora a gente está com podcast também, então segue a gente lá no Spotify e não deixa de se inscrever, clicar no sininho para ter todas as notificações e compartilhar também com todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que se não o meu vídeo, algum dos vários vídeos que tem aqui vai abençoar essa pessoa. Deus abençoe vocês, até a próxima e beijo para Jesus. Uou!